de uma peça com o tema espírita, que foi apresentada no final do ano passado, como final de atividades para os trabalhadores. E foi tão grande a repercussão do evento que pediram para essa peça ser reapresentada. E ela vai ser reapresentada agora no próximo sábado, a partir das 18 horas, aqui no nosso salão, né? Nesse salão que nós nos encontramos. É aberto a todos, a vocês que estão presentes, a vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Não tem custo, entrada gratuita, não tem limites de idades, porque a peça é um tema extremamente gostoso, tranquilo e amoroso de se assistir, tá ok? Aqueles que tiverem possibilidade e puderem trazer, a gente pede um pacote de leite em pó de 400 gramas, para que a gente possa doar esses sacos para a composição das nossas cestas básicas. Mas não é necessário como entrada. A entrada é livre, é aberta. Quem puder trazer e nos ajudar, nós muito agradeceremos. Mas aqueles que puderem, venham. Venham no sábado, a partir das 18 horas. E a casa também está numa época de início de cursos de atividades docentes. Nós já temos um curso em andamento, que é o Aprendizes do Evangelho, que acontece toda segunda-feira, está com vagas esgotadas. Preencheu-se todas as salas. O interessante, uma coisa que eu acho muito gostosa no Paz e Amor em Jesus, é que existe uma preocupação com o estudo, com o desenvolvimento, aberto a todos. Então, por que eu digo aberto a todos? A gente tem, por exemplo, evangelização infantil, que acontece aos domingos. Nós temos aos domingos mocidade espírita, que seriam, vamos falar assim, o nível médio. Aí depois nós temos os cursos de formação, que é o aprendiz do Evangelho, e nós temos o principiante espírita, que vai começar agora para esse mês de fevereiro, que é o curso para aqueles que desejam se transformarem em trabalhadores da casa. Mas também, se você quiser frequentar para aprendizado, não há problema algum. Todos os cursos são gratuitos. E depois disso, nós temos os cursos, vou chamar de genéricos, que são, Boa Nova, temos curso de estudos da Revista Espírita, temos uma série de outros cursos que acontecem durante todo o ano. Isso é uma preocupação, uma característica do Paz e Amor em Jesus. E a gente convida a todos para que venham participar desses cursos. Alguns cursos a gente fala, o principiante demanda 4 anos. Nossa, 4 anos, voa. A gente não percebe. E maiores informações, todo mundo pode ter, ou na nossa livraria, ou no mural aqui da escada, que nós temos um mural que está bem completinho, ou então pelo nosso site, pazeamor.org. Vocês lá dentro vão ver uma região que tem todas essas explicações dos cursos. Datas de início, dias da semana que ocorre. Geralmente é uma vez por semana a duração desses cursos. Então, aqueles que tiverem disponibilidade, venham fazer. Venham fazer, que é muito gostoso. E agora, vamos começar a nossa parte espiritual, depois dos nossos comerciais. Hoje, nós temos a grande satisfação de termos como tema da noite a apresentação do livro do mês. Como a gente sempre fala, todo mês, na primeira semana, é sugerido um livro pela nossa diretoria de doutrina para divulgação em todos os trabalhos. O livro desse mês é o livro Conflitos Existenciais. Um livro que, segundo o palestrante, nosso querido amigo Isaac, maravilhoso, pela
Eu pude assistir no dia de ontem, que ele fez a apresentação para nós, no domingo de manhã. Maravilhosa o conteúdo desse livro. Tão maravilhoso que os exemplares acabaram na livraria. Então, nós vamos precisar esperar aí uma semaninha, mais ou menos, até chegar novos exemplares, para que a gente também possa fazer o sorteio, porque hoje, infelizmente, não vai dar para nós fazermos o sorteio. E os nossos trabalhos? Quem vai fazer para nós a leitura do Evangelho e da mensagem e a prece inicial é a dona Janete Donaiden. Quem vai fazer as vibrações gerais e dos passes é a dona Marisaura. Quem vai fazer as vibrações das águas e prece final é a Dirlene. E como eu já falei, a palestra de hoje é o nosso colega Isaac, que está bem aqui atrás de mim, grandinho. Está difícil para verem ele, mas daqui a pouco ele vem aqui falar com todos nós. Tenham todos um bom trabalho e qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, nos procure, seja aqui, seja em qualquer local que nós estejamos na casa. Tá ok? Obrigada. Boa noite. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres de criação, animados ou inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatelli, pelo irmão José. Meio adverso. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sobre o espinheiro. A água desliza pura entre seixos e pedrosos. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce solitário no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Querido Mestre Jesus, nosso Pai maior, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui presentes na Casa de Paz e Amor para aprendermos e que o palestrante da noite seja bem inspirado para que possa passar para nós tudo aquilo que necessitamos aprender. Querido Mestre Jesus, agradeço por tudo, que assim seja, com as bênçãos de Deus. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação imensa podermos estar esta noite reunidos aqui para mais um banquete espiritual e participar também, fazer parte deste grande tratamento que vai ser oferecido pela espiritualidade amiga para todos nós. E como foi dito, o Wagner disse, nós vamos falar hoje sobre o livro do mês de fevereiro, Conflitos Existenciais.
Porém, antes de começarmos a falar um pouco sobre esse livro, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós. Por que ler um livro espírita? É que todos nós estamos condicionados à realidade do mundo material, ou seja, preocupação com o trabalho, com o estudo, com a família, com os filhos, com a criminalidade, muito em notícia, né, ultimamente, com os boletos para pagar, e etc, e etc. E é muito natural que nós nos envolvamos com estas preocupações e esses afazeres da vida. Mas o que não é natural, nós deixarmos ser envolvidos pelas mesmas preocupações e por estes mesmos afazeres, sem a devida reflexão. E o livro espírita, ele entra nesta história, ele entra nesta questão, como se fosse um grande professor, nos explicando que existe uma outra realidade dentro do nosso cotidiano. As causas, os efeitos, os porquês de, às vezes, nós estarmos vivenciando situações tão difíceis e desafiadoras. Nos explicando nestes livros, nas suas histórias, realidades da vida que nós nos identificamos com ela. Parece que nós somos os personagens principais, os protagonistas desta história. E aí, o livro espírita, ele tem a magia, o poder de também nos mostrar o melhor caminho a seguir. De outras vezes, o livro espírita também, ele nos explica questões novas e polêmicas da nossa sociedade, nas quais a gente ainda não tem uma ideia, uma opinião formada. E ele nos explica de maneira simples, clara e lógica, e assim nós começamos a formar a nossa opinião sobre estas questões novas e polêmicas do dia a dia. E os livros espíritas, de leitura mais fáceis, aqueles que contam histórias que realmente aconteceram no passado, histórias verídicas, funcionam como um convite, uma porta de entrada para aquela pessoa que começou a despertar o seu interesse pela doutrina espírita. E os livros espíritas de leitura um pouquinho mais densa, podemos dizer assim, que exige um pouquinho mais de estudo, são para aquelas outras pessoas que desejam se aprofundar sobre os diversos temas da doutrina espírita. E olha que são muitos. De qualquer maneira, o livro espírita, ele nos ilumina, porque ele nos explica. Ele nos consola, porque ele nos mostra as causas e os efeitos das nossas ações na vida. E ele vai nos espiritualizar, porque ele vai nos conscientizar que nós não somos apenas pessoas vivendo em um mundo material, mas que somos fundamentalmente espíritos e pertencemos a uma realidade muito maior e muito mais profunda do que essa que nós estamos vivendo agora, atualmente e momentaneamente. Por isso, meus amigos e minhas amigas, quando nós formos abrir um livro espírita para ler, vamos ter a consciência que lá existem mensagens muito importantes, porque atrás de cada letrinha, de cada palavra e de cada sentença, existe mensagens que vieram do além e além dos nossos conhecimentos. E atrás destas sentenças, dessas palavras, também existem uma abnegação de quem escreveu. Como, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que escreveu esse livro, Conflitos Existenciais, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Divaldo Pereira Franco, ele psicografava a maioria dos seus livros somente à noite,
dormindo pouquíssimas horas durante a noite. Mas aí veio uma pergunta: por que ele não psicografava os seus livros de dia? É porque ele era um homem muito ocupado. A sua agenda de trabalho era muito extensa. Ele viajou o mundo inteiro para a divulgação da doutrina espírita. Um orador sem precedentes. Ele proferiu mais de 20.000 palestras, entre conferências e seminários, visitando 71 países, 2.500 cidades. Então, ele era um espírito muito comprometido com a causa espírita. Em média, ele viajava 230 dias por ano, mas não a passeio, e sim, como eu falei, a trabalho, para a divulgação da causa espírita, levando fé, esperança, consolo e iluminação a tantos corações necessitados e também fundando várias e várias casas espíritas. E como se isso já não fosse o bastante, ele fundou a Mansão do Caminho, que é uma obra de acolhimento às crianças carentes, cuidando da educação e formação delas, fornecendo creche, assistência médica, atividades profissionalizantes, apoio às famílias carentes, auxílio espiritual à luz da doutrina espírita, entre tantas outras atividades. Atende mais de 3.500 famílias e 2.000 crianças e jovens, e é considerada uma das maiores casas de assistência social gratuitas do Brasil. É justamente por isso que ele psicografou a maioria dos seus livros, a maioria dos seus livros, mais de 250 livros, durante a noite, pela madrugada adentro. E ele seguiu direitinho a recomendação que Emmanuel disse a Chico. Vocês se lembram qual foi? Exatamente. Disciplina, disciplina e disciplina. E o que é disciplina? É uma conduta segura que a gente tem que fazer para a realização de um trabalho. Por isso, meus amigos e minhas amigas, quando nós formos abrir um livro espírita, vamos ler com um sentimento de profunda gratidão e atenção, porque atrás de cada sentença existe uma renúncia de quem escreveu, como eu disse. E só aquele médium que psicografou esse livro vai saber o esforço, a abnegação e o empenho que ele teve para trazer as mensagens, as revelações e as orientações do mundo espiritual para todos nós. E uma perguntinha: quem necessita saber das revelações do mundo espiritual? Na minha humilde opinião, somos todos nós. Por isso, a grande importância de ler um livro espírita, e nossa Casa de Paz e Amor sempre disponibiliza um livro para que nós possamos aqui falar um pouco sobre ele. Bem, mas vamos continuando, vamos apresentar um pouco esse livro. Esse livro, Conflitos Existenciais, ele é o 13º livro de uma série de 16 livros que foi batizada com o nome de Série Psicológica de Joana de Ângeles. Um espírito muito conhecido e estudado no meio espírita, e é claro, foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. E Joana de Ângeles, ela ditou esse livro a Divaldo com o intuito de fazer com que nós nos conhecêssemos, nos entendêssemos melhor a nós mesmos, mas não somente através da psicologia moderna,
mas também através da psicologia do mundo espiritual, fazendo uma ponte, um paralelo entre estas duas psicologias e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para que nós percebamos que o que nós sentimos, as emoções que sentimos e as reações que temos em determinados momentos da nossa vida, não tem causa somente nesta existência, mas também tem causa em existências anteriores. Por isso que ela trouxe essa série psicológica muito interessante para todos nós. E eu vou falar uma frase agora, que eu acho que a grande maioria de nós já ouviu esta frase pelo menos uma vez na vida. E ela diz mais ou menos assim, que nós nascemos como se fôssemos uma grande folha de papel em branco. E que no decorrer da nossa existência, com o passar dos anos, nós vamos colorindo, escrevendo a nossa vida nestas folhas de papel em branco. Vocês já ouviram essa frase? Ela é um pouco conhecida, né? É uma frase interessante, uma figura de linguagem muito interessante para demonstrar as consequências das nossas ações perante a vida, no nosso dia a dia. Mas pensar desta maneira, como essa frase foi escrita, deixa-nos subentendido que a nossa existência começa no nosso nascimento. Mas isso não é verdade. Porque se cada um de nós já teve várias existências no passado, já vivemos várias vezes, significa também que nós já nascemos várias vezes e já reescrevemos, colorimos várias vezes as nossas vidas nas diversas folhas de papel em branco. E é justamente estas nossas várias e várias existências que nos deixaram marcas profundas no nosso consciente mais profundo. Eu vou explicar direitinho. Por exemplo, se as nossas escolhas, se as nossas atitudes das nossas vidas anteriores foram boas e foram agradáveis, as marcas que trazemos na nossa consciência atual também são boas e agradáveis. Agora, se as nossas existências, as nossas ações não foram tão boas, que nos infelicitaram de alguma maneira, as marcas das nossas consciências ficaram marcadas também de maneira infelizes, necessitando uma reescrita, um reparo de todos nós. Nós mesmos, pela nossa consciência profunda, queremos reparar estas nossas más escolhas. E os nossos sentimentos e as nossas emoções entram nesta questão, entram nessa história, nos dando pistas, nos dizendo qual foram as nossas escolhas, se foram felizes ou infelizes. É como nós aprendemos na doutrina espírita. Se nós quisermos saber quem fomos em existência passada, o que fizemos, os nossos procedimentos, é só nós observarmos as nossas tendências atuais. Por isso que é muito importante nós observarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações, porque elas vão nos dar pista de quem fomos no passado. Os nossos sentimentos, como por exemplo, a raiva, a culpa, os ciúmes, a ansiedade, a violência, o estresse, o medo, e etc, etc. Quem se identificou com algum desses aqui da figura? Como eu disse lá atrás,
Eu me identifiquei com todos esses daqui em algum momento da minha vida e outros sentimentos que não estão escritos aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho a respeito da raiva, porque é muito interessante, porque todos esses sentimentos, todos nós que estamos aqui sentimos. Porém, cada um de nós sentimos de maneira diferentes uns dos outros. Então vamos usando o exemplo da raiva. Vamos supor que estamos dirigindo numa avenida e de repente nós levamos uma fechada de um carro. Nós levamos um susto. Isto é a nossa emoção. Mas passada a emoção, vem o sentimento, que é o sentimento da raiva. Algumas pessoas reagem à raiva desse jeito. Bem, não aconteceu nada, não bateram no meu carro, não houve nenhum acidente, vida que segue, graças a Deus, a raiva diminui. Mas existem outras pessoas que quando acontece isso, a raiva aumenta potencialmente. Então ela vai atrás do motorista para fazer com que esse motorista sofra o que ela sofreu. E aí ocasiona-se os acidentes de trânsito tão comum hoje em dia. Por que uma pessoa reagiu diferentemente da outra quando sentiu a raiva? Esse livro explica. Muito interessante. E o que falar da culpa? Alguém aqui já se sentiu culpado por alguma coisa que fez de errado? Se existe esta pessoa aqui, ela está de parabéns, porque ela vai para o mundo melhor, o mundo mais feliz. Porque se ela não sentiu nenhuma culpa, é porque não fez nada de errado. Então está de parabéns. Mas, falando de mim, eu já senti esse sentimento quando fiz algo de errado. Agora, é natural que quando a pessoa faça alguma coisa que magoe alguém, que constranja, que fira alguém, que ela sinta culpa. E depois da culpa, vem o arrependimento. E depois ela vai se retratar com aquela pessoa de alguma maneira, pedindo desculpas a ela. Porém, existem pessoas que, diante de alguma coisa de errado que elas fizeram, elas não sentem culpa, como está escrito nesse livro. E aí levanta-se uma questão muito importante. Porque se ela não sente culpa, como ela vai se arrepender e, principalmente, como ela vai se retratar com aquela pessoa? E aí surge mais uma outra pergunta. Como ela vai ficar perante as leis de Deus, que funcionam igual para todos nós? Aí está o grande benefício da lei da encarnação. Porque esta pessoa, em uma existência futura, ela vai ter a possibilidade de refletir o que ela fez, possivelmente sofrendo tudo aquilo que ela fez, alguém, uma outra pessoa sofrer, e aí ela vai, através da dor, reparar tudo o que ela fez. Preferiu o caminho da dor ao invés do caminho do amor e da autorreflexão, que é muito importante. Então, por que uma pessoa sente culpa e a outra não? E falamos também do amor. Creio que todos nós que estamos aqui também amamos. Eu tenho certeza disso, que todos nós que estamos aqui, assim como toda a humanidade, ama. Mas cada um de nós ama, compreende e entende o amor de maneira diferente. Nenhuma pessoa ama igual a outra pessoa. E aí também se levanta uma outra questão. Se Jesus nos pediu para que nos amemos uns aos outros, e se cada um ama, entende, compreende o amor de maneira diferente, como que nós vamos igualar, como que nós vamos equacionar esta questão
na realidade do nosso dia a dia. Porque, às vezes, o que parece certo para uma pessoa é errado para outra. Foi justamente por isso que o nosso Mestre Jesus nos disse, para que amemos o próximo como nós gostaríamos de ser amado. Que nós desejássemos para outra pessoa aquilo que nós gostaríamos que a outra pessoa desejasse também para nós. E aí não haveria maneira de errar, não haveria maneira de se enganar com relação ao critério de amar ao próximo. Por isso que é muito interessante este livro, e é muito interessante também nós analisarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque esse livro ele vai nos mostrar que a psicologia moderna vai nos dizer que os nossos conflitos emocionais, que todos nós temos, ele é causado pela educação que nós tivemos, pelo meio social que nós vivemos e pela família que nós crescemos. Porém, a psicologia do mundo espiritual vai acrescentar mais uma questão muito importante, que todos estes nossos problemas emocionais também são causados pelas nossas vidas passadas, pelas nossas escolhas que fizemos no passado. E mais ainda, esse livro vai nos mostrar o tratamento que as casas espíritas oferecem para todos nós, para todos esses nossos conflitos existenciais, que é a palestra que vai nos dar uma orientação moral, o tratamento do passe que vai nos equilibrar energeticamente, a água fluidificada que vai sempre renovar as nossas células e atuar na nossa saúde integral, e a leitura do livro espírita, que vai nos manter sempre sintonizados com a espiritualidade amiga e com os nossos mentores. E aí vamos nos equilibrar emocionalmente, vamos nos equilibrar sentimentalmente. Por isso que o nosso Mestre Jesus nos disse, em certa ocasião, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus não estava querendo dizer somente da verdade do mundo exterior, mas a verdade do nosso mundo interior. Porque quando nós entendemos, compreendemos o que nós sentimos, abrimos portas e possibilidades para compreender, entender o que o outro sente também, e assim vamos amar plenamente uns aos outros. Meus amigos e minhas amigas, que nós possamos ter um bom final de trabalho, com todos esses tratamentos que os irmãos espirituais vão fazer, vão presentear para nós hoje, que possamos ter também um bom final de segunda-feira e uma excelente semana para todos nós. Que assim seja. Depois dessas explicações tão lúcidas a respeito de nós mesmos, nós vamos nos concentrando para o momento do passe, nos sentando confortavelmente, permitindo que o passista transite no espaço do banco, sem precisar esbarrar em ninguém. E assim nós vamos pedindo aos trabalhadores que se prepararam hoje durante todo o dia, que iniciem os passes, porque uma grande luz se faz no salão e ela vai nos envolvendo, ela vai trazendo para nós a paz, a tranquilidade. Depois dessa palestra tão gostosa, tão calma, tão tranquila, nós vamos rogando a Jesus, nosso Mestre,
que traga para nós a serenidade, que traga para nós o sentimento de perdão para os nossos erros, que traga para nós a compaixão para com o outro, e que nós possamos, assim imbuídos de bons sentimentos, ver todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, sendo tratado por esta espiritualidade aqui presente. As nossas emoções vão se acalmando, os batimentos cardíacos, os nossos pulmões vão sendo revitalizados, nossos rins, a nossa garganta, o nosso estômago, o nosso cardíaco, o baço, o fígado, o pâncreas. E assim, o nosso estômago vai recebendo uma carga energética de positividade, fazendo uma grande limpeza em todo o nosso sistema digestivo, no sistema excretor, no intestino, vai fazendo uma grande limpeza em todo o nosso organismo. Vai envolvendo a nossa parte óssea, começando dos ombros, descendo para os cotovelos, para as mãos, descendo também para o quadril, para o fêmur, para os nossos joelhos, os nossos pés, para que alivie as nossas dores e assim nós possamos nos sentir reenergizados. Com o nosso corpo físico realinhado, nós vamos tendo o nosso mental, trazendo para ele muita paz, muita serenidade, e nós vamos trazendo os nossos familiares para esse passe, envolvendo a cada um com muita luz, com muita paz, aquele familiar que nós temos que é mais difícil, aquele que se encontra em desequilíbrio, aquele que nós sabemos que é mais violento, aquele familiar que está passando por uma separação matrimonial, aquele que perdeu o emprego, aquele que recebeu uma notícia de um resultado de um exame, aquele que está fazendo quimioterapia. Vamos trazendo todos eles para o passe. Vamos envolvendo todas as crianças com síndromes, que hoje nós temos síndromes as mais raras, as mais diversificadas, com muita luz, com muita paz. Nós vamos pedindo a Jesus que alivie todo o estresse dos familiares que cuidam dessas crianças. Nós vamos levando esta luz aos hospitais, aos manicômios, às clínicas de recuperação dos adictos. Nós vamos envolvendo as clínicas psiquiátricas, os consultórios psiquiátricos, os laboratórios que trabalham com medicamentos para os desequilíbrios. Nós vamos envolvendo os profissionais que trabalham com toda esta gama de desequilíbrio. Nós vamos envolvendo os orfanatos, nós vamos envolvendo os jovens que se envolvem em brigas, que se envolvem em violências as mais diversificadas, aqueles que estão dependentes das telas. Nós vamos envolvendo a todos eles e hoje, em especial, nós vamos envolver todas as escolas que já voltaram para mais um ano letivo, envolvendo os alunos com muita luz, com muita paz, os professores com muita energia positiva,
que eles sejam intuídos por toda a espiritualidade, por Eurípides Barçanufo, que trabalhou com escolas, que eles sejam envolvidos, que todas as escolas sejam envolvidas com muita luz, com muita segurança, mas envolvendo também quem dirige a educação no país, nos estados e nos municípios, que todos tenham ideias produtivas e seguras para a juventude que aí está. Envolvendo paz e amor com muita luz, com muita paz. Agora nós vamos passar para a fluidificação das águas e para a prece final com a nossa querida Dirlene. E assim, ainda envolvidos nesta vibração que se fez por todo este salão, vamos sentindo ainda todos esses eflúvios, essa chuva de bênçãos que cada um de nós recebeu aqui nesta noite. Vamos junto aos amigos espirituais que trabalham na natureza, os químicos, os biólogos, os índios, os caboclos. Vamos acompanhando esta equipe amorável que retira de toda a nossa natureza, das ervas, das plantas, das flores, das águas, todo o eflúvio necessário para a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando este vasilhame que trouxemos conosco, aqueles que deixamos no nosso lar. Vamos mentalizando a garrafa d'água no leito, ao lado do leito daquele nosso conhecido, do nosso ente querido que está adoecido, hospitalizado. Vamos mentalizando o vasilhame de água daquele nosso conhecido, daquele nosso querido que está em desequilíbrio e precisa de fortalecimento, de reenergização. Vamos junto a esses nossos amigos, fluidificando todas essas águas. E que ela possa ser para cada um de nós o nosso medicamento, o nosso refazimento, que nos reequilibra, que nos fortalece, que nos traz paz, coragem, bom ânimo, que nos traz a nossa saúde física e espiritual. Que ela seja para nós um bálsamo de alívio e de saúde. E assim, nós vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai maior, por mais esta oportunidade de estarmos aqui neste salão nesta noite, de recebermos todo este conhecimento, de recebermos toda essa informação, que possamos seguir em paz e em segurança até o nosso lar e levar conosco todas as bênçãos que aqui recebemos, e que possamos retornar na próxima semana firmes e confiantes no amor de Deus por todos nós. Que Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, muita saúde, muito trabalho, e vamos em paz nos nossos lares. Que assim seja. De luz, paz e amor em Jesus.